A sociedade e os governantes dessa sociedade têm tudo nas mãos para poder impedir uma mortandade absurda pela Covid, tem tudo nas mãos para poder ter o controle dessa situação e depende exclusivamente da escolha da sociedade e seus governantes. Qualquer tentativa de flexibilização de medidas preventivas, e no caso da Covid, a medida preventiva mais eficaz é o isolamento social, nesta fase agora é extremamente perigoso. Mas enquanto as pessoas não morrerem de fato esperando uma vaga na UTI, como aconteceu, por exemplo, no Amazonas, mais especificamente lá em Manaus, eu acredito que as pessoas não vão entender. Uma epidemia que corre solta desse jeito, sem nenhuma medida de controle centralizada e bem administrada, ela tem um custo econômico muito maior e um custo, em termos de perdas humanas, muito maior e um custo social muito maior. E as pessoas não conseguiram se convencer de uma coisa, que uma sociedade doente, ela não produz, e uma sociedade doente, ela não consome. A epidemia sem controle é o que faz a quebradeira econômica e de outras perdas. Não adianta a gente reabrir bares, lojas e afins e todos os serviços não essenciais, se não há como consumir. As pessoas hoje não conseguem, elas não conseguem produzir, elas não conseguem consumir. A proposta hoje é o seguinte: olha, as pessoas não podem morrer fora do CTI, porque isso dá desgaste administrativo, etc. Mas se elas forem para o CTI, e se lá 70% morre, não importa. Os gastos gerados para tratamento hoje são números exorbitantes. Só para você ter uma ideia, no estado de São Paulo, já foram repassados mais de 2 bilhões de reais só para tratamento de Covid. Com esse modelo de descontrole da epidemia que nós temos adotado, não é? A epidemia vai matar todo mundo que ela tiver que matar, não é? Seja no CTI ou seja fora do CTI. Se as pessoas não entenderem que hoje o importante é a vida, independente se tem UTI ou não, mas que a prevenção é o melhor remédio, a gente vai ter ainda problemas sérios daqui para frente, porque não adianta a gente começar a ter 100 vagas de UTI, 150, 200, e essas UTIs continuam lotando. Nós temos que trabalhar para que elas não vão para o CTI, porque depois que vai para o CTI, a morbidade é muito grande, o risco para os profissionais de saúde no CTI é altíssimo, e as sequelas também podem ser muito altas. É muito comum as pessoas saírem do CTI com várias sequelas. E essa ciência que está sendo tão desprestigiada no nosso país, que poderá resolver o problema do Covid-19 aqui. Se quiser realmente controlar a epidemia, primeiro, CTI não controla a epidemia. A epidemia corre solta e o indivíduo vai para o CTI para em 70% das vezes morrer lá dentro, né? Então, não controla a epidemia. Então, falar assim, que eu vou flexibilizar ou não, de acordo com a lei de CTI, é assumir que eu não vou controlar a epidemia. A gente corre um sério risco de entrar em colapso, não só pela questão do número de pacientes, mas pela falta de profissionais para poder atender a população. A nossa curva epidêmica, ela está muito longe de chegar no ápice, muito longe de chegar no ápice. De descer, então, mais longe ainda. E essa curva epidêmica brasileira, do jeito que o governo estadual e federal tem conduzido, ela vai chegar no pico daqui uns 3 anos e meio. E vai chegar lá, com CTI e com tudo, ela vai chegar com 1.500.000 mortes e 30 milhões de casos no país. Então, será que nós vamos ter que manter um isolamento social superior a 50% até lá? Que economia aguenta 50% ou mais de isolamento social sustentado por 4 anos? Então, esse modelo atual que está implantado, o controle da epidemia que ele atinge é esse que eu estou falando. 30 milhões de doentes, 1.500.000 mortes no país, e daqui a 4 anos uma curva epidêmica chegando no platô. A vacina, por exemplo, se eu imaginar que a vacina vai dar tudo certo com essa pesquisa que está acontecendo aí, não vai ter problema nenhum, percalço nenhum no caminho. Então, talvez nós tenhamos a população vacinada numa proporção suficiente para bloquear a epidemia em dezembro de 2021. Até lá, nós já teríamos acumulado no país
15 milhões de doentes e 700 mil mortos. Nós precisamos urgentemente de uma reação da sociedade a esse tipo de política, porque existem alternativas técnicas, científicas, administrativas, econômicas e outras que nos permitem combater a epidemia com eficácia e com eficiência. A flexibilização nesse momento ela é inviável. Ela é inviável. Então, qual que é o caminho? Nós temos um caminho. O caminho é o seguinte: a vigilância em saúde é o setor das secretarias municipais de saúde, estaduais e federal, que consegue detectar os casos de uma determinada doença e ir lá no lugar onde a doença apareceu, fazer o bloqueio da doença, fazer o combate da doença para não deixar ela espalhar. A vigilância epidemiológica tem instrumentos em que, na hora que ela fica sabendo que teve um caso de Covid numa casa, ela consegue ir lá e estabelecer uma estratégia de isolamento ali, de quarentena, para impedir que aquele caso de Covid saia dali, daquela casa, e vá se espalhar pela cidade afora. Só que os nossos serviços de vigilância epidemiológica no país inteiro estão sucateados, estão sem investimento, sem recurso, muitos deles padecendo de falta de qualificação profissional. Na época da informática e da eletrônica, hoje que eu consigo saber, né, onde cada pessoa está, na hora que eu quiser. Então é o seguinte: se nós investirmos na vigilância epidemiológica e mudarmos o modelo de gestão da vigilância epidemiológica, se nós qualificarmos e instrumentalizarmos a vigilância epidemiológica para que ela consiga fazer bloqueios de surto concentrado in loco, então, na hora que dá um caso, 7 horas da manhã, eu fiquei sabendo de um caso, e eu tenho que ter uma estratégia de captação disso. 7 horas da manhã, eu fiquei sabendo de um caso suspeito de Covid numa casa. 7h30, eu tenho que estar lá fazendo o bloqueio para que aquele caso não saia daquela casa. Enquanto isso, o resto da cidade vive em paz. Agora, se eu não faço isso, o caso vai chegar na minha mão, na vigilância epidemiológica, depois de uma semana, ele já espalhou para a cidade inteira. Então, se a prefeitura resolver montar um serviço de vigilância epidemiológica com essa competência, ela consegue flexibilizar o isolamento social com mais facilidade. O município precisa criar uma coisa chamada linha de cuidado. Linha de cuidado é uma estratégia de atendimento de uma situação clínica ao longo de uma rede de saúde, que é tudo hierarquizado e organizado ao longo da rede, de maneira que uma pessoa que teve Covid agora, numa casa, ela tem um atendimento imediato e tudo o que ela precisar, desde o atendimento em casa até o CTI, se for necessário, ela tem isso dentro de um fluxo organizado, que a gente chama de linha de cuidado. Dentro dessa linha de cuidado estaria essa vigilância epidemiológica qualificada. Se as prefeituras resolverem fazer isso é extremamente barato, é muito barato. Você vai precisar de alguns computadores, algumas pessoas qualificadas e 1 ou 2, 3 carros, dependendo do tamanho da cidade, para poder fazer essa vigilância, né? E usa o sistema de comunicação adequado, correto, justo, que não minta. Um sistema de comunicação que, inclusive, mobiliza a sociedade civil, organiza as lideranças comunitárias, organiza as igrejas, organiza todos os setores da sociedade para entrarem nesse sistema de vigilância epidemiológica para fazer a notificação dos casos. Então, gente, ou nós mudamos o modelo e partimos para um outro caminho que é possível, que é viável. O Brasil tem tudo para fazer isso, que o Brasil tem o melhor sistema de saúde do mundo. Então, se fizermos esse investimento, nós vamos poder flexibilizar. Mas se não fizermos esse investimento na vigilância epidemiológica e na linha de cuidado, nós só vamos poder começar a flexibilizar daqui a 4 anos, se não tivermos vacina. Se tivermos vacina, talvez daqui a 2 anos a gente possa flexibilizar. Mas, até lá, o país já morreu de inanição, a economia já quebrou, né? Então, é o seguinte, vamos salvar a economia? Vamos, nós queremos isso aí, ninguém quer quebrar, não. Vamos salvar também as pessoas, porque não dá para eu salvar só a economia, né? Nós temos que salvar as pessoas também. E o modelo que está sendo proposto hoje, ele não salva nenhum dos dois, nem a economia e nem as pessoas, né? E essa alternativa de linha de cuidado e qualificação da vigilância epidemiológica, ele não vai salvar 100% das pessoas, nem 100% da economia, mas ele vai salvar 80%.
né? Já é um grande ganho de uma epidemia grave dessa.